Bom sábado, meus amigos, bom sábado, meus irmãos. Seja muito bem-vindo aqui na Casa de Deus. Para vocês que estão aqui na igreja também presencialmente, é muito bom começar um sábado. Nós iremos louvar, iremos orar, iremos ter uma festa. Estou aqui de traje de gala dos aventureiros, porque hoje teremos uma festa aqui na terra e também uma festa no céu. Né, Alan? Pronto, Alan? Tudo certinho? Água geladinha aqui, hoje está calor, né? Não precisa esquentar a água, né? Teremos um lindo batismo, uma decisão do nosso aventureiro Alan. E eu convido você para fazer parte desta festa neste sábado. Um sábado frio, mas é um sábado abençoado. Amém? Nós iremos agora cantar o hino número 527, o Sábado do Meu Senhor. Então eu convido vocês aí. Vão acordando, irmãos, vão despertando aí, esticando aí as colunas para que você possa estar bem acordado, porque hoje é o sábado, é o dia do Senhor, é o dia que nós separamos para louvar ao nosso Deus. Amém? Então, vamos cantar agora o hino 527. Tem que ligar. Todos se coloquem em pé para uma breve oração. Santo e querido Deus, nosso Pai, aqui estamos, ó Deus, nos encontramos mais uma vez diante da Tua santa presença para prestarmos um culto de louvor e adoração a Ti, Senhor. Pedimos que a presença do Teu Santo Espírito seja constante aqui no nosso meio e que Ele faça diferença na vida de cada um de nós. Suplicamos a Ti que o Senhor dirija essa escola sabatina e toda a programação desse dia. Fica conosco, perdoe as nossas faltas e nos prepare, Senhor, para a grande missão que o Senhor deseja que nós façamos. Nos colocamos em Tuas mãos, fica conosco, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.
Informativo Mundial das Missões. Aposta em cavalos. Christopher gostava muito de apostar em corridas de cavalos, uma atividade popular no Gabão. Como não há pistas de corrida no país, as pessoas assistem às corridas que são televisionadas direto da França. Christopher chegava a negligenciar a alimentação e as horas de sono para tentar a sorte nos cavalos. Os seus amigos adventistas o alertavam sobre os perigos desse vício, mas ele não dava a mínima atenção. Certa manhã, enquanto preenchia em um quiosque um formulário de apostas, um carro o atingiu em cheio. Desconhecidos levaram Christopher ao hospital. Sua situação era crítica. Suas pernas estavam paralisadas. Com medo de morrer, ele orou: "O Senhor me falou muitas vezes para que eu deixasse de apostar, mas eu não ouvi. Agora ouvirei." Sem dinheiro, ele não recebeu cuidados médicos no hospital durante 2 dias e então decidiu ir embora para casa. Sua irmã, que era enfermeira, o tratou, mas ele ainda não conseguia caminhar. Por isso orou mais uma vez: "Senhor, se eu voltar a caminhar, irei abandonar as apostas e serei fiel a Ti." Depois de 3 dias, Christopher conseguiu andar e imediatamente ele queimou todos os formulários de apostas que tinha em casa. Ele deixou de apostar, se entregou a Jesus e hoje, com 44 anos, sabe poupar o dinheiro que ganha honestamente como pintor. Há 3 anos, parte da oferta do trimestre ajudou a conseguir recursos para construir uma escola adventista em Libreville, Gabão. Essa escola será inaugurada em outubro deste ano. E neste trimestre, as nossas ofertas irão construir mais escolas em 2 países africanos, Guiné e Libéria. Sejamos liberais. É isso aí, irmãos. Nós estamos começando a escola sabatina, uma escola que ela é mundial, está acontecendo em todo o mundo nesse momento, claro, dentro do seu fuso horário, às 9 horas, né? E nós iremos estudar essa semana sobre a capacitação do Espírito para testemunhar. Você já foi chamado a fazer algum tipo de trabalho missionário na igreja e se sentiu incapacitado? Você sabia que Jesus, quando deixou essa terra e foi para o céu, para trabalhar lá no santuário celestial, ele deixou um consolador para nós, ele deixou um auxiliar para nós? Você não precisa mais ter medo para testemunhar do amor de Cristo aos seus irmãos, aos seus próximos, porque Jesus, ele deixou o consolador. E essa semana nós estudamos qual o poder do Espírito Santo na nossa vida no que diz respeito ao testemunho. Então, hoje nós teremos a participação aqui na Escola Sabatina do pastor Sidney, o irmão Valmir e o irmão Paulo, e eles irão agora recapitular a lição para todos vocês. Olá, muito bom dia, tudo bem? Bom dia. Você que está nos assistindo aí, seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe imensamente. Estamos fazendo e sob sua orientação, testemunhamos do Cristo maravilhoso que transformou nossa vida. Agora uma pergunta retórica para todos nós aqui nessa manhã. Em nosso desejo de trabalhar pelas pessoas, por que devemos nos lembrar de que não podemos converter ninguém, mas somente o Santo Espírito pode fazê-lo? Então fica aqui uma pergunta, não é porque a pessoa que veio cantar nesta manhã canta bem, não é a pessoa que veio pregar nesta manhã, não é a pessoa que está passando a lição nessa manhã, é o Santo Espírito, tudo é para Deus. Nós, seres humanos, temos uma tendência natural de nos vangloriar ou atribuir os méritos, o êxito de um trabalho missionário a pessoas ou a nós mesmos, né? Temos essa arrogância. Muitas vezes
elogiamos homens e mulheres, né? Olha, você pregou muito bem, você canta maravilhosamente bem, você dá bons estudos bíblicos. É verdade que é bom ouvirmos essas coisas, mas não podemos nunca nos esquecer que todos os méritos pertencem a uma única só pessoa, ao Espírito Santo de Deus. É Ele que move, é Ele que movimenta, Ele, como diz o apóstolo Paulo, é a razão até da nossa existência. É Ele que prepara o ambiente, prepara corações, prepara situações, nos usa também para, cooperando com Ele, alcançar o objetivo. Tanto é que quando Jesus fez a promessa, ele falou assim que enviaria outros halos, né? Que significa da mesma espécie, igualzinho, é outro igual, que iria substituir. Ellen White, ela fala que somente uma maravilhosa pessoa poderia ocupar o lugar de outra maravilhosa pessoa, que é Jesus. Agora, o trabalho do Espírito Santo, nós podemos usar um exemplo aqui na Terra, né? Bem simples. Um jardim, uma horta, por exemplo, você vai plantar. A função do agricultor é só preparar a terra e plantar. Mas o agricultor, ele não pode falar assim, nasce. Ele não tem esse poder, mas ele pode regar. E é a terra, com o seu serviço, que vai fazer com que o fruto nasça. Perceba que a terra, ela precisa também de você. O Espírito Santo precisa de você. Ele precisa que você assuma a frente, que você plante. Agora, quem vai colher é o Espírito Santo. Eu não posso converter pessoas, mas eu posso levar a mensagem. E se você estiver cheio do Espírito Santo, com certeza aquilo ali vai dar fruto e vai nascer. Uma certa vez perguntaram a um homem simples para ele definir a palavra evangelho. Ele disse assim: evangelho é um mendigo procurando outro mendigo e levando ele aonde ele encontrou o pão. Essa frase, ela mexeu comigo quando eu li, se eu não me engano, acho que foi Charles Spurgeon que disse. É interessante, né? E é realmente isso, é um mendigo que encontrou o pão ali material, no caso espiritual ali, dizendo, e aí agora ele vai falar a outra pessoa. Eu gostaria muito nessa manhã de ver o arcanjo, o anjo Gabriel, nos falando nessa manhã. Que coisa maravilhosa deveria ser. Mas por que está aqui um pecador chamado Valmir, um pecador chamado Sidney, um pecador chamado Paulo? Porque nós entendemos a luta que você passa. Nós sabemos da sua dificuldade. E Jesus também sabe da nossa dificuldade. Porque Ele é o Deus encarnado que se tornou homem. E aqui na lição de segunda-feira, uma igreja capacitada. A igreja ela não existe somente para ter cantor aqui à frente, para a gente fazer um piquenique. Não que essas coisas sejam erradas. Mas a igreja existe para poder pregar o evangelho, batizar as pessoas. Hoje não era para ter apenas, e eu louvo a Deus pela decisão do Alan, era para nós termos aqui 5.000 pessoas sendo batizadas, como foi lá com o apóstolo Pedro. Só que aqui vai uma pergunta retórica: o que nós temos feito para cooperar com o evangelho, com a pregação da santa palavra de Deus? Então, o livro de Atos tem sido corretamente chamado de Atos do Espírito Santo. Ele é uma aventura emocionante relacionada ao testemunho, à proclamação evangelística e ao crescimento da igreja. Deus está preocupado com a igreja, Deus quer que as igrejas cresçam e as igrejas se multipliquem. E aqui vai uma pergunta retórica, não apenas para nós que estamos aqui em Vila Alpina, mas aonde você estiver, no Brasil ou fora dele. Há quanto tempo a sua igreja não planta uma nova igreja? A igreja que constantemente não fica grávida é uma igreja doente. A igreja precisa constantemente ficar grávida. Tem uma pessoa que me falou uma vez e falou: pastor, a nossa X igreja, já saiu tal igreja dela, tal igreja. Eu falei: irmã, e hoje? Histórias de 30 anos atrás já não fazem sentido hoje. A igreja constantemente precisa estar grávida, precisa crescer. O livro de Atos é a história de cristãos consagrados
cheio do Espírito Santo, impactando o mundo em favor de Cristo, eles foram completamente dependentes do Santo Espírito para alcançar resultados miraculosos. A história deles é um exemplo do que o Espírito Santo pode realizar por meio de homens e mulheres totalmente consagrados a eles. O livro Conselhos sobre o Regime Alimentar de Ellen White, na página 28. Porque nós olhamos Noé e falamos o seguinte: Noé era um homem diferente. E realmente Noé era um homem diferente. Mas ele não era diferente de você. O mesmo Deus que atuou na vida de Noé, na vida de Moisés, na vida de Paulo, na vida daquela menininha que foi serva de Naamã ali, é o mesmo Deus, ele não muda. E aqueles homens eram homens iguaizinhos a nós. Como diz Tiago em seu livro, Tiago 5, verso 17. Homens sujeitos a mesmas tentações que nós. E se aqueles homens fizeram histórias, nós podemos também fazer histórias. E agora aqui, para o irmão Valmir, para o irmão Paulo, lendo os referidos textos aqui em Atos capítulo 2, capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 16. O que mais o impressiona nessas passagens? Qual mensagem Lucas, o autor de Atos, ao registro um crescimento tão rápido? O que você colocou, irmão Valmir? Olha, Lucas fez questão de relatar detalhes que muitas vezes poderiam passar despercebido por alguns, mas por ele não. Ele se atentou aos atos mesmo, né? Aos detalhes das conversões dessas pessoas, da obra maravilhosa do Espírito Santo a alcançar pessoas de todas as classes, de todas as culturas. Ou seja, a obra do Espírito Santo é intransponível. Isso que me chamou a atenção. A gente sabe que Deus ele sabe quem são os seus servos e o público aos quais esses servos vão atrair. Nós temos aqui Paulo, Lucas, pessoas iletradas, né? Letradas, aliás, bem inteligentes. Então, o público dessas pessoas geralmente eram pessoas também da alta sociedade. E Deus também, ele tem feito isso com pessoas simples. Eu morei muito tempo na periferia de São Paulo e frequentava aqueles grupinhos, pregava, e você via pessoas bem simples mesmo. E você ficava pensando, poxa vida, o Espírito Santo que atua nessa pessoa é o mesmo que atua nas grandes classes sociais. É o mesmo, ele atinge toda a classe. Você vê pessoas que têm um certo limite para levar a mensagem, e tem pessoas que têm alto grau de intelectualidade para levar também a mensagem. Nós vemos aqui, vamos até depois na lição de terça-feira, Lídia de novo, né, o carcereiro, que era um funcionário público. Lídia começou vendendo púrpura, depois se tornou uma grande empresária judia. Nós temos também Crispo, né, o chefe da sinagoga, e um juiz também. Então você vê que Paulo e Lucas eram as pessoas ideais para levar essa mensagem. E a mensagem foi levada. Então não existe barreiras para o Espírito Santo. O Espírito Santo atinge qualquer classe, qualquer pessoa da sociedade, não importa. Isso é um bom motivo de eu estudar a palavra de Deus. Estudar, porque a gente sabe que não é a eloquência, Deus não fica, ele não se importa com a sua eloquência, mas isso também faz parte. Deus, ele quer usar essa sua eloquência para a glória dele, né? Não para a sua, mas para a glória de Deus. E aí você pode alcançar pessoas também da alta sociedade, no lugar onde você trabalha, juízes, né, deputados. A gente vê ali no programa do Arilton de Oliveira, na Novo Tempo, no santuário, você vê advogado, tem uma juíza, né? Dentistas, fonoaudiólogos, pessoas da alta sociedade, pelo menos com um bom intelecto, e ele não deixa a desejar, ele cumpre realmente ali, e eles ficam impressionados. A gente percebe que a afeição deles é impressionado de ver o pastor pregando com tanta autoridade e poder. Algumas pessoas pensam
que Bíblia, religião, igreja, isso é coisa de pessoas humildes, simples, letradas, né? Mas estão enganadas. Que são enganadas pelo pastor, coibidas e tal. Se as pessoas forem à história e estudarem um pouco, vão ver que grandes homens da história, Isaac Newton, vários, ficaram impressionados quando receberam de presente um exemplar da Bíblia. E aqui tem uma parte que eu achei interessante aqui, que fala assim, certamente gostamos de grandes números, mas no fim, testemunhar é geralmente um esforço individual, de coração a coração. Eu fico imaginando, Paulo e pastor e irmãos, se nós trocássemos o tempo que desperdiçamos com programas de televisão que não nos preparam para o céu, se trocássemos o tempo que é um tempo perdido pela leitura da Bíblia, pela visitação às pessoas, pelo tempo de oração, se aumentássemos o tempo de oração, se aumentássemos o tempo de estudo, a lição está dizendo que o Espírito Santo está nos aguardando para alcançar multidões através de nós. Existem lugares que somente nós podemos entrar. Há lugares onde eles não têm resistência em receber pessoas como nós. Você já pensou isso? Você que nos assiste, já imaginou? Se você ocupasse seu tempo, em vez de perdê-lo com coisas que não te levam para o céu, ocupar o tempo assistindo coisas que te preparam para o céu, lendo os livros do Espírito de Profecia, lendo a Bíblia, orando mais, no que o Espírito Santo nos transformaria? Exatamente. Eu gostei muito aqui da lição, aqui na parte de baixo, irmão Valmir, irmão Paulo, diz o seguinte: a intenção de Lucas era compartilhar os atos ali, o ministério do Espírito Santo ali na igreja primitiva. Ele não hesitou em usar números para medir a atuação do Santo Espírito ali no primeiro século. Isto é, ele estava contando batismos. Em Atos 2, verso 41. Lucas destacou o fato de 3.000 pessoas ali que foram batizadas em um único dia, em um único local ali. Em Atos 4:4, ele falou em 5.000 pessoas que se entregaram a Jesus. Em Atos 5:14, multidões se uniram ao Senhor e foram batizadas. Que coisa maravilhosa! Aqui embaixo eu coloquei que é uma reflexão para nós, para todos nós. A fim de facilitar o rápido crescimento da igreja do Novo Testamento, novas igrejas foram plantadas. Uma das razões pelas quais a igreja primitiva cresceu tão rapidamente é que ela era constantemente renovada por meio de plantio de igrejas. Que mensagem importante para nós hoje. Olha que coisa interessante. Esses homens, eles se colocavam nas mãos de Deus e iam fundando igreja, pregando igreja. E para onde você vai, praticamente no mundo inteiro, quase no mundo inteiro, é bem verdade que cerca de 2,5 bilhões de pessoas nunca ouviram falar o nome de Cristo, mas em muitos países que você vai aí no mundo, você percebe que lá as pessoas acreditam em Deus, acreditam em Jesus. Mas quando você vai ali, voltando atrás, quando era o início ali da igreja cristã, as pessoas adoravam tudo e todos, menos a Jesus, um simples homem que viveu ali na região da Palestina. Só que esses homens e mulheres se colocaram nas mãos de Deus para poder serem usados ali, para poder pregar. Agora, lição de terça-feira, o Espírito Santo e o testemunho. O que vocês gostariam de compartilhar aí? Isso me reporta a um texto de Filipenses 2,13, que fala que é Deus que opera em nós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Interessante que esse texto deixa muito claro que existe uma obra conjunta de nós com o Espírito Santo. Como foi dito aqui anteriormente pelo Paulo, o Espírito Santo está aguardando o nosso envolvimento. Ele está disposto a alcançar pessoas através de nós. E nós precisamos pedir a Deus discernimento do Espírito Santo e pedir a Deus também que coloque as pessoas que hão de ser salvas em nosso caminho.
e que possamos cooperar com o Espírito Santo de Deus para alcançar essas pessoas. Mas eu escrevi aqui na minha lição também algo que já aconteceu, eu já presenciei. Pessoas que tentam atrapalhar a obra do Espírito Santo. Devemos tomar cuidado com isso. Devemos tomar cuidado que se a luz que está em nós não seja de trevas. E muitas vezes nós estamos tentando impedir, tentando barrar a obra do Espírito Santo. Nessa lição aqui eu acrescentei a parábola dos talentos, não é? Quando a gente vê pastores, grandes nomes que levam multidões, eu fico pensando, só Deus, a eternidade, vai poder dizer quantas pessoas o pastor Bulhão já levou para Cristo. Eu sou uma delas, né, que ele levou. Uma das, talvez milhares, nem ele sabe, a eternidade vai mostrar. E a gente vê esses homens pregando, a gente acha que a missão é deles, é somente deles. Mas aqui existe a parábola dos talentos que Jesus deu. Para uns deu 5, porque ele sabia que ele podia multiplicar. Então, veja bem, irmãos, no mínimo, cada um de vocês que está em casa e vocês que estão aqui na igreja, no mínimo, vocês receberam de Deus um talento. Cada um aqui. Não existe nenhum que não receba nada. Vocês receberam, no mínimo, um talento. A única coisa que o Espírito Santo quer é que vocês entreguem para Deus 2. No mínimo, 2. Quem dera fosse mais, não é? Então, a igreja primitiva foi assim. As pessoas, os discípulos, eles não eram como nós temos hoje o UNASP, eles não tinham um UNASP. Eles não tinham uma faculdade de teologia. Eles não tinham uma faculdade de medicina, uma empresa de alimentos saudáveis. Eles eram homens ignorantes. Mas olha o que Deus fez com eles. Entregou para eles um nível superior a partir do Pentecostes. E aqueles 12 homens ignorantes mudaram o mundo. E nós só estamos aqui graças a eles. Então, queridos, entenda que cada um de vocês, cada um tem a responsabilidade de entregar para Deus mais um talento ao qual Deus deu para você. Ele quer, no mínimo, que você entregue mais um. Aí você estará cumprindo a promessa de ir pregar o evangelho a toda nação, tribo, língua e povo. Pelo menos um. Eu não sei se o Paulo e o Valmir, eu sei que sim, mas eu não sei você que me ouve nessa manhã, se você já teve o privilégio de abrir a Bíblia, dar um estudo bíblico e ver a transformação que o Santo Espírito vai fazendo na vida da pessoa. Eu já disse isso aqui algumas vezes, mas no primeiro estudo bíblico a moça falou: pastor, e o piercing? Eu falei: você tem piercing? Falou: me fala sobre o piercing, faz um estudo bíblico sobre o piercing. Eu falei: vamos estudar sobre o amor, a bondade, o carinho de Deus. Estudo número 2, pastor, o piercing. Eu falei: vamos ver os sinais que estão acontecendo no mundo, e Jesus vai voltar porque nos ama. Aí no 6º estudo bíblico ela falou, porque ela continuou, no 3º, no 4º, no 5º, no 6º ela falou: pastor, eu tirei o piercing. Então, eu usei um exemplo bem simplório aqui nessa manhã, mas quantas pessoas estão viciadas na pornografia, nas drogas, no álcool, no cigarro, que também são drogas, estão traindo a sua esposa, estão traindo o marido, e aí tem um contato com a palavra de Deus e aprendem na palavra de Deus. O irmão Paulo disse sobre o pastor Bulhão. Eu gosto muito do pastor Bulhão, mas o que me encanta mais é o pastor Mark Phelan. Tive o prazer de conhecê-lo, passei 3 noites com ele, pastor incrível, prega demais. E eu gostaria de saber na eternidade quantas pessoas esse homem chamado pastor Mark Phelan, que prega praticamente no mundo inteiro, levando a mensagem de esperança. E é interessante que quando você grava, por exemplo, esse vídeo está sendo gravado essa nossa manhã. Não sabemos daqui quantos anos irão nos assistir, e pode ser que a gente já tenha morrido, estamos descansando no Senhor. E aí as pessoas assistem, como muitos ainda assistem o pastor Alcides Campo Longo, que já morreu, acho que o ano passado, o pastor Roberto Rabelo, que o primeiro programa de rádio evangélico é o programa da nossa igreja, A Voz da Profecia.
23 de setembro do ano de 1943, em plena Segunda Guerra Mundial, a igreja levando mensagem de esperança. E aqui embaixo, na lição de terça, diz assim: o Espírito Santo atuou na igreja do Novo Testamento e está atuando na vida da igreja hoje. Ele deseja nos capacitar, fortalecer, ensinar, guiar, unificar e enviar a missão mais importante do mundo, que é a de levar homens e mulheres a Jesus e a sua verdade. Devemos nos lembrar de que o Espírito ainda está ativo e atuando hoje, exatamente como estava no tempo dos apóstolos e da igreja primitiva. A igreja tem uma missão, é pregar a palavra. Pregar em tempo, como diz Paulo em 2 Timóteo 4,2, em tempo e fora de tempo. E como diz São Francisco de Assis, se necessário fale. Como? A nossa vida, ela vai falar muito mais do que palavras. Porque eu posso falar que amo Jesus, mas eu aborreço meu irmão. E precisamos entender isso. Agora, a lição de quarta-feira, o Espírito Santo, a palavra e o testemunho. Vamos aqui direto para a pergunta, irmão Valmir, irmão Paulo. O que esses textos bíblicos revelam sobre a relação entre o Espírito Santo, a palavra de Deus e o testemunho da igreja do Novo Testamento? O que vocês colocaram aí? Olha, esses textos são muito importantes, e a pergunta também, porque a pergunta nos reporta a resposta da coerência. Existe uma coerência entre a ação do Espírito Santo, a palavra de Deus e o testemunho. E isso é muito importante nós entendermos, porque não existe uma ação verdadeiramente vinda do Espírito Santo se não estiver em conformidade com a palavra. Ou seja, o assim diz o Senhor. E também não há uma ação do Espírito Santo se nós não tivermos testemunhando a palavra como ela é. Ou seja, há uma grande confusão. E por falar de confusão, todos nós conhecemos muito a respeito do que acontece hoje no mundo evangélico. Uma grande confusão. Atribuem ações ao Espírito Santo, ações humanas. A palavra tem sido distorcida, corrompida, e há testemunhos também incoerentes com a ação do Espírito Santo. Então isso é muito importante atentarmos. Quando as coisas do céu são coisas coerentes, existe uma harmonia entre a ação do Espírito Santo, entre a palavra de Deus e o testemunho dos consagrados. Nessa pergunta, o que eu gostaria de destacar aqui era a história de Estevão. Estevão, o testemunho dele, antes de sua morte, foi recapitular. Eu acredito que Estevão, ele comentou toda a Bíblia, desde o Gênesis até o Apocalipse. Nas entrelinhas a gente pode ver. O Espírito Santo, é claro, a Bíblia diz que ele era o homem cheio do Espírito Santo. Então o Espírito Santo o fez. Ele reportou, foi ao passado, no Velho Testamento, e contou toda a história de Israel. E Jesus ali, como fio de ouro, percorrendo todas as páginas do Antigo Testamento, até chegar naquele dia. E ele foi ali um juiz também. Ele condenou todas aquelas pessoas que estavam ali, queriam matá-lo, que elas também cometeram o maior dos homicídios. Não era nem Estevão. Estevão, para ele, não era nada, era lucro ali, né? Como Paulo também falava. Mas eles estavam denunciando o homicídio que eles cometeram contra o Rei dos Reis, Jesus. Então ali, o Espírito Santo, quando ele está com uma pessoa, e ele estava cheio do Espírito Santo, faz você lembrar. Então eu fico imaginando, Estevão não sabia então de nada do Antigo Testamento? Com certeza ele sabia, porque o Espírito Santo só faz você lembrar daquilo que você estuda. Se você não estuda, você não vai, o Espírito Santo não pode fazer você lembrar. Então eu creio que Estevão,
estudava muito os pergaminhos sobre a história do Messias. E na hora exata ali, o Espírito Santo fez lembrar. E ali ele, sem deixar brecha nenhuma, lacuna nenhuma, ele contou toda a história, até chegar no Messias. Interessante que o Espírito Santo pede algo fácil para nós. Estude a palavra de Deus, testemunhe, e todo o resto é com quem? Com o Espírito Santo. Com o Espírito Santo. É interessante que o Paulo disse ali sobre semeadura, na verdade, que nós preparamos o solo e tal. E isso é bem verdade. Lá quando nós lemos em o Evangelho de João, capítulo 4, do 35 ao 37, quando a mulher samaritana volta ali com os frutos ali do seu trabalho, e 2 Coríntios capítulo 3, quando Paulo diz o seguinte: uns dizem que é de Apolo, outros de Pedro, outros de Paulo. Ele diz o seguinte: quem é Apolo? Quem é Pedro? Todos são resultado da atuação do Santo Espírito. Quantas pessoas acharam um folheto no meio da rua, leram, pegaram um folheto e aceitaram as boas novas ali do Evangelho? Interessante que Estevão, ele cumpre, no ano 34, ele cumpre a profecia das 70 semanas. O final. E interessante que ele ali, ele está como juiz, condenando aquelas pessoas. Vocês mataram o príncipe da vida, é Jesus. Vocês não deveriam ter feito isso. E ele dá todo um panorama do Antigo Testamento, que era a única Bíblia ali que ele tinha. Ali está o relato no capítulo 7. Interessante que eles falam o seguinte: vocês que receberam uma lei dada ali por Moisés, Deus entregando, e vocês não entenderam esta lei, vocês são traidores. E aí ele começa a acusar as pessoas, e as pessoas ficaram tão bravas ali que pegaram pedras para poder, e infelizmente apedrejaram Estevão. O Espírito Santo, que inspirou as Escrituras, atua mediante a palavra para poder transformar vidas. Há poder vivificante na Bíblia, pois por meio do Espírito, ela é a palavra viva de Cristo. Não basta tão somente pegar a Bíblia e colocar debaixo das nossas axilas aqui. Nós precisamos abrir a Bíblia. A Bíblia ela não funciona como se fosse um desodorante para estar debaixo do braço. Ela precisa ser aberta, precisa ser lida, precisa ser estudada. Como é triste, irmãos, quando nós vemos aí pastores vendendo, apóstolos vendendo grão de feijão por R$100 para poder curar o coronavírus. Aí você pode falar o seguinte: isso daí é fé. Isso não é fé, isso é crendice popular. Nem popular, é impopular isso. Isso daí, algumas pessoas são enganadas porque não estudam a palavra de Deus. Por isso que esses homens chegam em suas igrejas de helicóptero, de navio e tantas coisas. Por quê? Tem enganado o povo. Estude a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus, como diz no Evangelho de João 5,39. Examine a Bíblia Sagrada. Aqui para fecharmos quarta-feira e irmos para quinta, no último parágrafo da lição, a Bíblia tem poder para transformar, porque o mesmo Espírito que a inspirou muda a nossa vida quando a lemos. Quando compartilhamos a palavra, o Espírito atua para transformar vidas mediante a palavra que ele inspirou. O Senhor prometeu abençoar sua palavra, não as nossas palavras. O poder está na Bíblia e não na especulação humana. Se o seu pastor falar o seguinte: a nossa tradição diz isso, diga para ele o seguinte: eu quero a Bíblia. Se o padre disser para você: a nossa tradição está escrito no magistério, na filosofia, na tradição da igreja, diga para ele: padre, a Bíblia Sagrada é maior do que a Igreja Católica. A Bíblia Sagrada é maior do que a Igreja Adventista. A Bíblia Sagrada é maior que a Igreja Assembleia de Deus. A Bíblia Sagrada ela está acima de qualquer dogma. Pegue a sua Bíblia, leia, peça para o autor dela, o Santo Espírito, o Espírito da verdade, como disse o próprio Jesus e também o apóstolo Pedro diz: estude a Bíblia, passe tempo com a Bíblia Sagrada. Eu não posso dizer gaste tempo com a Bíblia, porque você não gasta tempo com Deus. Aplique o seu tempo, valorize o seu tempo ao lado de Deus, não lendo a Bíblia da hora que você acorda, 5 da manhã até meia-noite, não, que você precisa comer, dormir, trabalhar, estudar, descansar, mas ao decorrer, nas 24 horas, passe tempo de qualidade ao lado de Deus. E na lição de quinta-feira, o poder transformador. E aqui nós temos homens
que 3 homens que foram transformados por Deus, mas nós precisamos ainda continuar sendo lapidados, porque nós somos vaso, e precisamos estar na mão do oleiro, que dia a dia vai nos lapidando, que vai nos transformando. O Valmir me dizia ali, um pouco antes da nossa transmissão, ele me falou o seguinte: pastor, eu não sei se acontece com você, mas nós vamos envelhecendo e nós vamos percebendo, não que sejamos velhos, nós somos jovens ainda, mas em vista de 10 anos atrás estamos um pouco mais velhos, mas nós percebemos a maturidade espiritual que nós vamos adquirindo. Que no passado nós não confiávamos tanto em Deus em certa situação, mas agora quando olhamos para trás, percebemos que Deus cuida de todas as coisas. Agora, o poder transformador do Santo Espírito. Então, aqui na sexta pergunta, o que vocês gostariam de responder aqui? Eu coloquei na resposta aqui, eu escrevi show. Que bênção, que linda resposta. Mas o que vocês colocaram aí? Coloquei aqui várias coisas, viu? Falta espaço na lição para a gente escrever as coisas, né? Eu escrevi assim: o poder de Deus é ilimitado. Todas as pessoas que clamam pela verdade não serão deixadas sem resposta. Eu ainda mesmo ainda nessa lição, eu queria me reportar a Estevão aqui sobre o poder, né? O poder transformador do Espírito Santo. O Estevão, ele tinha tanto poder. Pode ser que existam pessoas que tenham mais poder, mas só existem 2 momentos que a gente vê Jesus se levantando. O primeiro foi na morte de Estevão. Jesus se levanta do trono. Isso é uma situação de honra. Um rei se levantar perante o seu servo. Jesus ali se levanta para contemplar e ao mesmo tempo acusar a Satanás. Está vendo lá? Ó? Vem assistir aqui. Ele em pé mostrou a deposição de Estevão, a vida de Estevão em prol da causa de Deus. Sabendo que naquele momento ele estava selando a vida dele com sangue, mas as cortes celestiais iriam um dia esperar Estevão entrar na volta de Jesus. E um outro momento que nós vemos Jesus se levantando é em Daniel capítulo 12, versículo 1, que diz: nesse tempo, no tempo de angústia que há de vir sobre o mundo, se levantará Miguel. E Miguel vai se levantar também para contemplar nós que estaremos aqui passando pelo tempo de angústia, sofrendo tudo, mas ele dizendo assim: ó, meu povo, estão selados, estão preparados, são cidadãos dos céus, ainda morando na terra. Sabe, irmãos? Então, pensem nisso. Pensem que um dia Jesus vai se levantar diante de nós para honrarmos o nosso testemunho. Amém? Queria falar também aqui que o poder do Espírito Santo e os pensamentos de Deus são muito mais altos que o nosso. Os planos de Deus para salvar de forma universal o mundo, ele é muito mais alto do que os nossos planos, os nossos projetos. Nós às vezes traçamos planos, né? Queremos fazer de uma forma, mas se estivermos em perfeita comunhão com Deus, Ele muitas vezes mostra para nós que Ele quer de uma outra maneira. Exatamente. Aqui na lição de quinta-feira, o Paulo já havia mencionado a conversão de Lídia. Ela era uma próspera empresária judia. O carcereiro de Filipos era um funcionário público romano de classe média. O Santo Espírito pode alcançar todas as classes da sociedade. Eu, há 2 anos atrás, tive o prazer de conhecer o doutor Vanderlei Silva. Ele é juiz de direito. Ele tem 1000 ovelhas. Ele cuida de 1000 jovens infratores. Dentre eles, muitos se converteram. Ele prega o evangelho para outros juízes, promotores de justiça, desembargadores. E aqui é interessante que Deus ele pode usar um simples pescador, como usou Pedro. Mas também Deus pode usar Paulo, pode usar Lucas, como usou Lucas, que era médico. E Deus também, por exemplo, existia um procurador romano nos dias de Cristo, ele chamado Cuso.
e a sua esposa Joana se tornou uma discípula de Jesus. E eles eram muito ricos, e essa mulher sempre pedia dinheiro para o marido, para poder aplicar na pregação do evangelho, no crescimento da igreja. Então, o poder transformador do Santo Espírito, ele tem poder para transformar. E agora a lição de sexta-feira, vamos, só antes de comentar aqui sobre a lição de sexta-feira, o Paulo, quando falava ali sobre ao Jesus se levantar, em Atos capítulo 17, quando Jesus, capítulo 7, na verdade, quando Jesus se levanta ali do seu trono, aquilo me fez lembrar daquilo que vai acontecer no dia quando Adão, nós vermos ali o encontro dos dois Adões, Jesus e Adão. E quando o pai da raça humana ali, chamado Adão, quando ele chegar diante de Jesus, e ele contemplar a sua pequenez, porque nós somos pequenos, e o nome Paulo significa pequeno. Era uma pessoa pequena, Adão, e Adão, ele viu a desgraça que, por intermédio dele, que foi enganado pela serpente, ele e a mulher, eles olham para trás e veem toda a desgraça que aconteceu na história terrestre, e ele vê as marcas nas mãos de Jesus, nos pés de Jesus, possivelmente na fronte, ao lado de Jesus, que o Filho de Deus teve que se sacrificar por nós. Ele pega a sua coroa e deposita nos pés de Jesus. E esse pai amoroso abraça Adão, recoloca a coroa na cabeça de Adão, e Mateus 25, está escrito o seguinte, Mateus 25, verso 21, vinde, benditos de meu Pai, a partir do verso 31, mas o verso 21 diz o seguinte, bom está, servo bom e fiel, e a partir do verso 31 ele diz o seguinte, venham, benditos de meu Pai, entrem na felicidade eterna, vamos viver eternamente, e neste local que vocês vão adentrar aqui, não existe coronavírus, não existe câncer, não existe hospital, não existe cemitério, crianças não morrem, mulheres não ficam doentes, homens não são assassinados. Aqui vai ser a verdadeira felicidade. E você, meu amigo, minha amiga, que ouve essa fraca voz nessa manhã, se entregue a Jesus, queira fazer parte da salvação eterna, entregue o seu caminho ao Senhor, confia em Jesus, e o mais Ele vai fazer. Ele te chama hoje, não amanhã. Ele estende o seu convite a você hoje. Se entregue a Cristo. E para fecharmos aqui, meus amigos, a lição de sexta-feira, o Paulo poderia ler para nós o terceiro parágrafo aqui para nós, ao testemunharmos por Jesus, é crucial lembrar que estamos cooperando com o Espírito Santo. Ele vai antes de nós, preparando corações para receber a mensagem do Evangelho. Ele está conosco, influenciando as mentes enquanto realizamos atos de bondade. Compartilhamos nosso testemunho, conduzimos estudos bíblicos, doamos livros repletos de verdades ou participamos de projetos de evangelismo. Ele continuará trabalhando no coração das pessoas, muito tempo depois de partirmos, fazendo o que for necessário para levá-las ao conhecimento da salvação. Que interessante, né, irmão Valmir? Interessante que nós podemos... Eu me lembro que, irmão Paulo, em 2000, eu dei uma série de estudos bíblicos que durou 2 anos para a família. Eu dei estudo Esperança para o Terceiro Milênio. São 12 estudos bíblicos. Eu dei a série do Henrique Berg, acho que são 28 lições. Eu dei o estudo do Apocalipse, fiquei 2 anos com a família. E no final, a pessoa não se batizou. Eu bati as poeiras do pé e falei o seguinte, agora eles já foram alcançados. Mas interessante que Deus não desiste das pessoas. Interessante que Deus continua, como a lição mesma disse, continua usando todos os recursos para que essas pessoas se entreguem a Jesus. Deus não desiste de você, meu amigo. Deus não desiste de você, minha amiga. Se entregue a esse Deus maravilhoso. Jesus te ama imensamente. E nós vamos orar neste momento. Eu gostaria de pedir que o irmão Valmir orasse para nós, do jeito que você está. Encurva sua fronte e vamos falar com Deus. Obrigado, Santo Deus, por tua companhia conosco esta manhã. Obrigado pela iluminação também
pela ampliação das verdades estudadas na semana. Obrigado por essa grande mundial escola sabatina. Obrigado pela presença dos irmãos espalhados ao mundo, assistindo, compartilhando esta lição. Obrigado por essas verdades ministradas essa manhã. Queremos lhe pedir, ó Deus, que o Senhor reavive essas verdades em nossas vidas. Queremos pedir ao Senhor a tua companhia presente todo momento. E por favor, ó Deus, ajuda-nos a estudar mais a tua palavra, a cooperar com o Espírito Santo na obra missionária de salvar pessoas. Abençoe a tua igreja. Nos traga de volta aqui, sábado que vem, às 9 horas da manhã, para continuarmos o estudo do guia prático da lição da Escola Sabatina. Nos dê uma semana extraordinária em tua presença. Nos prepare para a segunda hora, que é o culto divino. É o que nós rogamos ao Senhor, em nome e por amor de Jesus. Amém. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto, mas não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes os teus planos não consigo entender, mas prefiro confiar sem compreender. Eu de ti, eu creio em ti, eu olho pra ti e espero em ti. Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Também nunca se esqueça que o mar possa acalmar e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Este tempo é necessário pra te amadurecer, e depois vem novidades pra você. Eu cuido de ti, eu cuido de ti. Descansa
eu cuido de ti, eu cuido de ti, eu creio em ti, eu creio em ti, eu olho pra ti, só pra ti, e espero em ti, eu creio em ti. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto, mas não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes os teus planos não consigo entender, mas prefiro confiar sem compreender. Eu cuido de ti, eu creio em ti, eu olho pra ti e espero em ti. Quando você sente medo, do teu lado eu estou, e é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Também nunca se esqueça que o mar possa acalmar